Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre a correção do polo passivo, correção da ilegitimidade passiva, do artigo 338. Eu já mostro ele para vocês. Deixa eu primeiro apresentar o julgado, parágrafo interno no desembargo de declaração no recurso especial 1.902.149, relatoria do saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado da terceira turma do STJ. Como de costume, a ementa os senhores vão encontrar na descrição desse vídeo e eu vou começar fazendo uma apresentação da circunstância fática que levou o STJ a se pronunciar. O que nos interessa aqui é o aspecto naturalmente processual desse julgado. Ele versa sobre renovação de aluguel e esse aspecto do direito material da ação renovatória eu não vou me ater. A minha questão aqui é a seguinte: suponha que o autor foi a juízo em litisconsórcio passivo em face de dois réus. Então, A foi a juízo em face de B e C. E aí, no momento da defesa, da contestação, os réus contestam sustentando a ilegitimidade passiva de um deles, do C, digamos. Nesses casos, o autor é ouvido, vejam, é o que consta do artigo 338 do CPC, vejam lá, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, a primeira hipótese é a ilegitimidade, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para a substituição do réu. E foi o que o autor fez. Então, diante da alegação do C, de um dos réus, de que ele não era parte legitimada, o autor foi ouvido e concordou com a exclusão do C. A questão aqui, aí o juiz vai, exclui C do processo por decisão interlocutória e fixa a verba honorária sucumbencial. Aqui, determinou o prosseguimento do processo em relação a B, e o que nos interessa aqui é quanto à exclusão de um dos réus, por ter sido reconhecida a sua ilegitimidade passiva, qual será a verba de honorários sucumbenciais? Porque a regra é a do parágrafo 2º do artigo 85, né? Entre 10% e 20% sobre a condenação, que no caso não houve, o proveito econômico obtido, ou não sendo possível, o valor atualizado da causa. Entre 10% e 20%, tendo esses parâmetros. Só que o juiz fixou em 3%, um valor inferior a esse mínimo de 10%. E foi esse o cerne da questão aqui, a discussão se pode ser 3%. E a resposta é sim, pode ser 3%. Por quê? Porque o 85, parágrafo 2º, traz a regra. Mas no 338, que nós mencionamos ainda há pouco, tem um parágrafo único que prevê o quê? Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, honorários sucumbenciais, que serão fixados entre 3% e 5% do valor da causa, ou sendo esse irrisório, o 85, parágrafo 8º, que prevê honorários por equidade, e não era a hipótese, esse valor da causa era em torno de R$ 1 milhão, então não tinha nada de irrisório. O juiz fixou em 3%. Está certa essa fixação em 3%? E a resposta é sim, está certa por conta do parágrafo único do artigo 338. Então percebam que o parágrafo único do artigo 338 é uma exceção ao artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Esse é o cerne da questão analisada nesse julgado. Então, era isso que eu separei para falar com os senhores. Nesse caso, agente no ED, no RESP 1902149 do Distrito Federal, o artigo 338, parágrafo único, é uma exceção ao artigo 85, parágrafo 2º, quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Percebam que, se você não faz uma leitura sistemática, né, você compra pelo preço de capa,
A ideia do 85, parágrafo 2º, que o mínimo é sempre de 10%. Mas veja que você tem que fazer uma leitura sistemática e o direito não se interpreta em tiras, né? Uma célebre frase do ministro Eros Grau. E o 338, parágrafo único, prevê lá entre 3% e 5%, uma hipótese plenamente justificável, né? O réu alega na contestação que é parte legítima e o autor concorda. Perceba que a atuação do advogado réu foi diminuta nessa hipótese. No 85, parágrafo 2º, uma regra de atuação no processo como um todo, levando em conta esses critérios aqui dos incisos 1º a 4º do parágrafo 2º. No 338, parágrafo único, uma exceção. O advogado atuou só até o momento da contestação do réu. O autor concordou com a sua exclusão, por isso que é reduzido o valor de honorários advocatícios sucumbenciais, entre 3% e 5%. Beleza? Então, era isso que eu tinha separado para comentar nesse vídeo, nesse breve vídeo. Tá visto? É isso, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.